o livro aqui do Grégoire Chamaillou, uma genealogia do liberalismo autoritário, o subtítulo, título A Sociedade Ingovernável. E a primeira parte acho que é uma das mais interessantes, inclusive, porque ela traz algumas reflexões, alguns dados, em parte já consolidando uma perspectiva a respeito do surgimento do neoliberalismo, mas também em parte eu acho que traz algumas novidades. Preâmbulo assim, geral da discussão, né, da obra, ela parte de uma perspectiva já comum em vários filósofos, geógrafos, cientistas sociais, de contra-argumentar ou de rebater uma ideia central para a legitimação do liberalismo. E qual ideia que é essa? A ideia do vínculo necessário entre liberalismo e liberdade. O texto, então, do Grégoire Chamaillou, ele acaba consolidando uma visão, uma perspectiva que já vinha aparecendo aí pelo menos desde os anos 80 em variados autores. O David Harvey, sem dúvida, é um deles. Tem o Louis Vacan, que escreveu sobre a sociedade punitiva lá nos Estados Unidos. Esses autores perceberam que a retomada do discurso liberal, do projeto liberal, veio com umas reformulações, né, digamos assim, muito significativas, que inclusive contradiziam um dos elementos aí, pelo menos retóricos, né, do liberalismo, que é a questão da liberdade. Então Louis Vacan, por exemplo, ele vai perceber lá na obra dele, ele vai demonstrar isso, o funcionamento do Estado neoliberal nos Estados Unidos, ele acabava coincidindo com intensificação do aparato repressivo do Estado. Ao mesmo tempo em que o Estado deixava de investir em gastos sociais, gastos públicos, em projetos, em programas sociais, também aumentava o índice de encarceramento, né? Encarceramento em massa nos Estados Unidos. Então ele tirava o dinheiro que seria para programas e para projetos sociais e investia na criação de mais cadeias, investia em inovações tecnológicas e técnicas dos aparatos de repressão, né? Como por exemplo as polícias, né? Em Nova York. Então a gente tem lá a campanha da tolerância zero, que surge nos anos 90. Então, um autor como o Louis Vacan era o cara que já estava ali nos anos 90 já percebendo essa dinâmica, ou seja, que esse discurso de que menos Estado, ele na verdade não é exatamente assim. O que acontece na verdade é um reordenamento do aparato do Estado, né? Você retira ali programas, projetos sociais, mas desloca esses recursos para outras esferas. Um dos casos seria esse, né? No caso do policiamento, das forças de segurança, mas também existem outras intervenções do Estado nesse sentido, que, por exemplo, ajudar empresas privadas, salvá-las de falência, resolver crises econômicas graves. A gente teve o caso mais aí recente, 2008, em que o Estado ele aparece para salvar os bancos mesmo da quebradeira total, né? Mas também uma série de incentivos fiscais, enfim. Então é um discurso obviamente ideológico, mas não só, né? Um discurso altamente falacioso, essa ideia do Estado mínimo, né? O Estado mínimo apenas no caso aqui para os pobres, né, para a sociedade em geral. No caso aí para os ricos, para as empresas, para as grandes empresas, megacorporações, o Estado ele aparece com força muito significativa. Então podemos dizer que o texto do Grégoire Chamaillou ele tá ali no meio dessa galera, né? Agora, de fato, apresentando muitas fontes, muitos documentos, a certa perspectiva, o texto dele parece ser um texto de historiador, que ele lança mão de relatórios, de relatos, de entrevistas, de revistas e jornais ligadas aí ao mundo dos negócios, né, que vão representar esses agentes principais do mundo dos negócios. E no Brasil, mais recentemente, a gente tem visto também essa associação entre um discurso altamente autoritário com
na economia, pelo menos retoricamente, uma agenda neoliberal. Então, a associação dessas duas coisas. Por isso, eu acho que o livro do Gregório Chamonix é muito interessante também para pensar América Latina, o mundo, mas sobretudo o Brasil, embora ele não fale diretamente do Brasil. O local de estudo dele, no lugar social a partir do qual ali ele está falando, está pesquisando, apesar de ele ser francês, são os Estados Unidos.